Muito bem, começando mais um TVE Esporte ao vivo aqui para você. Você já sabe, toda terça tem TVE Esporte ao vivo no canal 12 da NET e também 48 em UHF. Hoje vamos falar um pouquinho, como sempre a gente faz, o Campeonato Brasileiro, situação do São Carlos, um pouquinho de seleção, né? Bom também falar, sim, com né? certeza. E com a gente aqui, também como é de praxe aqui, você tem aqui Miltinho, tudo bem, Miltinho? Tudo bem, Bob? Como Ronaldo, você está? bem. Boa noite, Bob. Boa noite, Miltinho. Boa noite você Ronaldo. de casa que está com a gente mais uma semana. Grande Falei abraço. bem, mas não tô tão bem não, viu, Miltinho? O que você Um tem? pouquinho de gripe, né? Ah, isso é, então é coisa... Normal, né? É, Doença de gripe, rico, gripe né? é doença de rico, De rico, né? É verdade. Alguma coisa de rico a gente pega, né? Pelo menos gripe. Bom, o que a gente começa falando aqui? Do Campeonato Brasileiro? Acho como de praxe, Fala da né? última Como praxe, rodada, né? né? Última rodada, né? Alguma surpresa na última rodada ou não? Enquanto o Ramon se prepara aí pra gente. Não, eu acho que não. Acho que os jogos... Na minha opinião, tudo normal. normal. A vitória do Santos sobre o Corinthians, normalíssimo. A derrota do Palmeiras para o Grêmio também, normal para mim, eu acho. O São Paulo que venceu, mas... Não venceu, né? Empatou, né? então. O São Paulo acho que seria, foi no caso, seria a surpresa dessa Entendi. rodada. O São Paulo. O empate do São Paulo no finalzinho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha como é que Vamos foi lá. então. Então o Ramones coloca aí pra gente, a gente vai ver como é que foi essa rodada aí do Campeonato Brasileiro. A gente tá vendo aí a vitória do Santos em cima do Corinthians, golaço do Ricardo Oliveira, alguns falam que foi falha do goleiro Cássio, mas pegou muito bem na bola, mas Não, foi uma o goleiro pancada e tanto. foi uma Mas pancada, dizem- mas não pode falhar, e né? o Corinthians É, levou aí perigo, já viu, o no jogo do segundo Palmeiras. Houve, mas houve no comentário. belo gol. Esse é o gol do Maicon, né? Que Belo em São gol do Paulo, Maicon. um belo gol também. Contra o Palmeiras, 1-0, jogando lá em Porto Alegre. Aí nós estamos vendo o São Paulo, um gol de Souza, gol de centroavante, né? Matou bem no peito aí. Saiu jogando. E no finalzinho o Tolói dá uma afastada errada ali e o Avaí empata, né? Então ficou fácil aí. O São Paulo teve esse jogo como derrota, na verdade, né? Por isso que isso... Levou como derrota, né, Miltinho? E na verdade, realmente foi tido para o torcedor como uma derrota, porque vencia, tomava conta do jogo, jogou bem, muito bem o primeiro tempo, jogou o segundo tempo razoável, e aí saiu na frente, teve uma chance de matar o jogo, não matou, e o Avaí voltou lá e fez aquilo que todo mundo... O que eu acho engraçado, às vezes, no futebol, é isso aí. O time do Avaí levava um sufoco do São Paulo terrível. Aí tomou um gol. E de repente começou a jogar. Por que o time não joga assim durante todo o período? Isso é uma futebol, pergunta que eu faço. Isso é Você que é futebol. muito bem entendido de futebol. Mas isso seu é Ronaldo, o normal. Qual é o Miltinho. motivo? Mas isso aí é o time quando que o ganha, time só Miltinho. joga? Não, o time faz um gol, ele tem que dar uma recuadinha, né? Aí é onde o outro começa a se Na verdade, encontrar, Miltinho, isso chama-se covardia do técnico. Né? É verdade. Não, Eu vou mas dizer para você, acontece. a maioria das vezes, os times chamados pequenos, considerados menores, quando vão enfrentar os grandes clubes, eles vão com uma posição defensiva, né? E aí tomam um gol, aí perdido por 1, perdido por 10, aí os caras resolvem sair para tentar o empate, né? Que foi o que aconteceu com o Avaí. Não foi nada diferente. Isso que você está falando é uma grande verdade. Mas e por que não acontece fez isso durante muito? o jogo? Mas é o que eu estou dizendo. Os que não dá, técnicos, Miltinho. Se no for primeiro no momento, o embate técnico tem rapidinho, medo de entrar e jogar de igual para igual. Tem né? medo não, eu acho que até prudente, eu acho que... Não sei, Bob. Tudo bem, acho eu acho que o que é uma Avaí não questão pode chegar de... aqui no Morumbi e ir pra cima do São Paulo. Mas todos os times... Como diria o filósofo Vanderlei Luxemburgo, o medo quê? de perder, O quê? inibe a vontade de vencer. Filósofo Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver como é que Essa é ficou a uma tabela. frase dele. Vou aqui copiar uma frase de um esportista famoso. Você está de brincadeira. É verdade, né? Não, mas eu estou de brincadeira. Tudo bem. Eu fui irônico, por isso que eu vou filósofo Vanderlei Bom, Luxemburgo. vamos ver como é que ficou então a tabela do Campeonato Brasileiro aqui. A gente está chegando aí já um quarto do campeonato já foi, né? Então a gente sempre falando aí, mas tá ali, ó. O Sport na frente voltou a ser líder com 18 pontos. São Paulo em segundo colocado, aí vem o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Na quinta colocação, nós temos o Grêmio, com essa vitória em cima do Palmeiras, subiu lá para quinto lugar, tá chegando também, né? O Corinthians, Ponte Preta, que tem um jogo a menos, na verdade, a Ponte joga essa rodada do Amanhã. campeonato, ela joga amanhã, ainda faz parte da rodada desses jogos aqui. Contra o Fluminense, acho Então, que é um jogo muito difícil para a Ponte. Sim, mas se ela ganhar, ela tem chance de entrar no G4. Sim. Pra você ter ideia como é que tá boa a situação da Ponte, né? Chapecoense, Avaí, Fluminense, Cruzeiro. Aí na 12ª colocação nós temos o Santos, é isso? Vamos dar uma olhadinha. Santos,
o Inter, Palmeiras, Goiás, Figueirense, aí a turma aqui da Degola, né? Flamengo, Curitiba, Joinville e Vasco. Percebeu você que eu não falei pra você, ó, o Joinville, que era o último, segurava a lanterna, já não é mais a lanterna. Não é porque o Vasco, Miltinho, não ganhou nenhuma. Você acredita nisso? Então, aliás, o Joinville também não tinha ganhado nenhuma. Não, o Joinville ganhou uma, mas mudou. Mas o Vasco, a gente não costuma falar do time carioca sem ser paulista, né? Normalmente a gente fala dos times paulistas, porque é o que mais interessa. Eu falo alguma coisa do Flamengo aqui, né? Fala que o Flamengo vai brigar pra não cair, tá aí. Não é meter o pau, não mete o pau em ninguém. Mas, meu tio, o Vasco é o seguinte, perdeu o Doriva, que o Doriva fez um ótimo campeonato. Estava sendo a revelação de técnico, paulista, foi pro Carioca, venceu o Carioca e não conseguiu ganhar nada no Vasco. Foi mandado embora. Infelizmente, a filosofia do futebol brasileiro, né? A cultura do futebol brasileiro é essa. Só para ver como é que é estranho, né? Porque agora, a gente falava que não tinha surpresa, eu acho que teve uma surpresa sim, uma grande surpresa. Agora que eu fui ver, a surpresa do Chapecoense ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. Com um público muito bom. A Chapecoense está indo bem, né? Ganhou. Os times de Santa Catarina, eles são complicados. Só o Joinville, porque depois de 28 anos fora da Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que o time realmente, ele sente um baque, né? É diferente. Falta, talvez, de todos os times de Santa Catarina, o Joinville talvez seja a equipe com menos recursos, né? Talvez não conseguiu montar um time competitivo, por isso. O problema, Ronaldo, é que o time ganha a Série B do campeonato, ele ganha a Série B. Não é porque ele ganhou a Série B, tem uma falsa impressão que de repente ele vai estar bem na Série A. Então tem que montar um time para a Série A. Tá bom? Né? Série B, Série A e Série A. Isso acontece muito com os times que sobem, né, às vezes. Né? Isso aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão também da Série B. E ainda tem um agravante o Palmeiras, né, meu time? Porque tem a camisa e ainda acha mais ainda por causa da camisa, exatamente. Né? E não é a realidade. Não é. Né? É diferente. O Campeonato Brasileiro Série B é um, Série A é outro. Então não tem como. Então o time acaba vencendo, ainda às vezes tem um agravante da camisa, que tem tradição, mas não está vivendo a realidade que é mesmo, né? E ele, por exemplo, o Joinville, um time de menor expressão, a gente não está diminuindo o time, mas é um time de menor expressão. Sim, quando ele vai jogar contra um time grande, contra um Corinthians, São Paulo, além do peso, tem a questão também da arbitragem, né? Que está aí também agora, já no bico do corvo, nós sabemos disso. O Amarília, vocês estão sabendo, já foi afastado. Já tem golpe aí no futebol. Quer dizer, está na investigação. Está muito complicada a situação do futebol. Não é só Brasil, é no geral. Né? Bom, vamos dar uma olhadinha nas próximas rodadas para ver como é que vai ficar aqui os confrontos. Nós temos mais um clássico aqui, né? Palmeiras e São Paulo. Né? Joga domingo, às 4 horas, na Arena Palmeiras. Sim. Corinthians e Figueirense, jogo bom para os dois, bom. Corinthians ganhando, volta, está ali nas cabeças, né? Palmeiras e São Paulo, Ponte Preta e Atlético, e Inter e Santos. É isso mesmo, né? É isso. A Ponte, esse é de domingo, a gente colocou, mas a Ponte joga amanhã para terminar a rodada. Exatamente. Ponte Preta e Fluminense, na verdade. Isso, Ponte Preta e Fluminense. Esse aqui é o jogo do final de semana, tá ok? Aqui, Inter e Santos também é um jogo difícil para o Santos. Eu acho que é o jogo mais difícil de ser. Sem contar o clássico, não tem como você dar palpite. Corinthians e Fluminense, eu acho um jogo muito difícil para o Corinthians. Eu continuo dizendo que o Corinthians não é um time confiável hoje, não é. O que jogou contra o Santos, e aí vem os corintianos, já entrando, falando um pouquinho do jogo Santos e Corinthians, o corintianada, todo mundo chorando, porque diz que houve roubo, o gol do Ricardo Oliveira foi impedido, não foi, os recursos técnicos... Não aconteceu nada disso. Provou que não foi. O Santos teve realmente um gol anulado, um gol legítimo também anulado. Eu fui ver isso hoje, quando passaram com recurso, mas é aquilo que a gente fala. Para a arbitragem é difícil, né? Os recursos para arbitragem, não existe o recurso técnico, então é muito difícil ele decidir de última hora isso aí. Então, mais que foi um jogo que mostrou que realmente o Corinthians, o Santos jogou sem 8 titulares. 8 titulares. O Santos, né? E o Corinthians, que todo mundo dizia que não tinha time reserva, era um plantel,
era um conjunto. A gente fala do elenco, que o elenco, era bom. Lógico que tinha reserva. Não está mostrando, mas hoje em dia não está mostrando. Mas meu time vai ter Perdeu que se dois entrosar, É. jogadores. Mas veja bem, o Perdendo. Corinthians tem uma série de coisas que influenciam a situação do Corinthians. Não é só time, ali tem questão de pagamento, ali tem questão de ambiente, Mas que eu acho já que não é isso mais o justifica. mesmo. Não, e Eu acho- entrosamento do time Gente, que não falta é o mesmo. entrosamento. Então o Corinthians vai levar Uma coisa é um tempo você agora. mudar um jogador, outra Mas- coisa é você mudar O três. Corinthians vai me levar um desculpe- tempo me agora desculpe. para poder se Tudo aprumar. bem, mas me desculpa, essa história de pagamento não acredito que influencie nada, até porque o Influencia, Santos sim, não. Mas então influencia para uns? Então Não, são sempre mercenários então. Espera um Não é pouquinho. questão de você quer trabalhar sem receber, meu Não, time? mas não é isso. E o Santos também está devendo para Tudo bem, jogadores. meu time, mas tá errado também. O São Mas o Santos tá onde? eu não estou dizendo se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo Mas que influencia, isso meu time, não justifica influencia. um time jogar tão mal quanto está jogando o Corinthians. Não justifica jogar mal. Não Entendeu? é só É isso. isso que eu tô Não é dizendo. só É isso. isso que o Ronaldo tá falando. Não é só um Eu acho um que faz motivo. parte do contexto do geral. Pode até Tem, fazer. Pode até Mas fazer. que é um Mas- dos motivos. Mas assim. o que os jogadores... Então os jogadores são levianos no que eles dizem. E quando eles vão Ninguém para a vai falar, imprensa, né? eles vão Ninguém dizer... vai falar, Não, é quando como jogar, entra, é como quando aquela entra dentro de pergunta. campo, quando a gente entra dentro de campo, a gente esquece salário, a gente esquece... Meu senhor, até acho que quantas vezes nós esquece. trouxemos jogadores aqui? É. Quantas vezes jogadores vão a outros programas e a pergunta é: jogador derruba técnico? Você ouviu algum falando sim? Eu já. Não, eu nunca. Não, é em, difícil. em público? Em público Sim. é difícil. Nunca vi. Sim, eu já ouvi o Romário. Já tive existe, um amigo- comprou, Não, ele tem, inclusive pode ter, mas a falou maioria quem fala que era. não. Tem um amigo jogador de futebol profissional que confessou pra mim a parte, mas em público ele falou nego até sob tortura. Claro que, Não vai falar. claro que nega. Mas que teve, não, mas já teve jogador que chegou e falou? Teve no time, mas é raro. É igual essa questão de influenciar ou não. É evidente que influencia. Não que vá mudar o resultado do jogo, mas que acaba numa situação que acaba também influenciando, isso é evidente. Com isso certeza. aí fica claro. Bom, nós falamos um pouquinho do Corinthians, falamos um pouquinho do São Paulo, né? O São Paulo que está bem Aliás, pro clássico aqui, o momento melhor é do São Paulo, né, Ronaldo? O São Paulo vive um momento novo, né? Tem um técnico novo que veio com uma nova filosofia totalmente diferente, né? Pelo menos para o nosso conceito no Brasil. Alguns técnicos brasileiros até estão observando ele de perto para ver realmente o que ele traz de novidade, né? E o São Paulo está motivado. Esse primeiro momento é natural. E os jogadores, por exemplo, o próprio Souza, né, que não vinha fazendo, partidas, tendo né? destaque, não tinha boas partidas pelo São chegando Paulo, mais na frente, né, começou a se destacar. Chega mais à frente, está fazendo até gol. É. Agora, o jogo contra o Palmeiras, no domingo, é um jogo complicado para ambos, né? O São Paulo querendo manter, né, essa sua ascensão e o Palmeiras precisando vencer com um técnico novo. Marcelo Oliveira, que não conseguiu vencer sua primeira partida contra o Grêmio de Porto Alegre, que foi um grande jogo. O Palmeiras teve oportunidades, o Grêmio teve mais, é verdade, né? O resultado de 1-0 num jogo como esse é um resultado normal, mas o Palmeiras tem um grande desafio: ganhar dentro da sua casa, com um novo técnico, com uma nova filosofia, contra o São Paulo, que vem em ascensão. Muito bem, 33725233, também o Facebook para você participar aqui, são os dois canais para você participar do nosso programa. Lembrando que, além da participação sua, você pode fazer perguntas, inserir comentários aqui entre a gente, e no finalzinho do programa, como sempre a gente faz, ainda dá alguns brindes para você. Hoje nós temos restaurante Via Massa Oriental do Nino, lá da Marli, que fica aqui na Major, esquina com a Alexandrina. Alexandrina. E você, à noite lá, você tem toda a comida chinesa lá do Nino, da Marli, e tá dando um yakisoba, né? Um yakisoba, uma comida chinesa para você. Então, para você que vai ganhar, vai poder desfrutar de lá, ou também, se não quiser ir lá, pode comer lá, mas se não quiser, pode também pedir pelo delivery. Só que aí só paga o motoboy. Só entrega. Só isso, né? Já vou passar já o telefone do delivery do Nino, lá no restaurante Via Massa Oriental. 2 ingressos. 3412, né? Tô vendo daqui, 3412. Tá vendo aí, meu tio? 6644. 3412 6644, delivery lá do... Meu tio tá vendo bem, né, meu tio? Sem óculos dá pra ver tá bem, não né? pode pôr o óculos. Bom, nós temos 2 ingressos pro Cine São Carlos, temos também o lanche do Barraquinha Lanches e Pizzas. Pizza lá do Barraquinha, Do né? Barraquinha, o lanche né? do Top Lanches. No Barraquinha é pizza. Isso.
Que, aliás, Mas é muito tem lanche boa, né? É também. que eles têm lanche também, a pessoa pode até Tá, escolher. né? então aí é você que se ganhar lá do Barraquinha, o Barraquinha que fica ali pertinho da Igreja Nossa Senhora da Aparecida, ali na Boa Vista, Redenção, né? Lá tem vários, para você que vai ganhar, você vai poder escolher vários tipos de pizza ou, se preferir, um lanche, né? E o top lanche, que você aí sim escolhe um lanche. Isso, é isso, lá né, na Ronaldo? Santa Felícia, na Marcos Vinícius de Moraes. É isso aí, o telefone é 3419-6886, lá do Top Lanches. Exatamente. Bom, e também nós temos, eu já O falei, almoço o almoço do do pão de queijo do lá do Laércio, Laércio. o pão de queijo que fica ali próximo à catedral, é isso, né? Exatamente. E os dois ingressos. Na Os dois Episcopal. ingressos eu já falei, na Episcopal do Laércio, que também dispensa comentário, você já conhece o pão de queijo, tradição, enfim, salgados, almoço, tem tudo ali para você. Bom, então só falta você participar do nosso programa 3372-5233, ligando aqui pra gente e participando, tá ok? Bom, pode falar. Não, poderia só dar um recado, mandar um abraço, porque falaram, ó, a gente está assistindo vocês, já mandaram um recadinho pra gente aqui, o WhatsApp ele é rápido, né? O Rodrigo, namorado da Selma, ele é de São José dos Campos, Poxa, está que aqui legal, na casa né? da Selma e está vendo a gente. Um abraço para você, Rodrigo. Rodrigo que é santista, viu? Um abraço, Rodrigo. Santista. Obrigado pela também. audiência. Eu quero mandar também, antes que eu esqueça, quero mandar um grande abraço, Miltinho. Eu estava no supermercado, inclusive o Oliver, que está aqui com a gente filmando aqui, nós estávamos lá no supermercado e encontramos o Celso Pio. Eu não conhecia Ele me pessoalmente. falou hoje. Então estava lá o Celso Pio com a sua esposa e mais o seu filhão, o Celcinho, né? Pô, gente muito boa, um grande abraço para você, Celso, para sua esposa, para você, para o seu filho, valeu mesmo, a gente fica muito contente. Ele já deve ter ligado, se ele conseguiu linha, já deve ter ligado. Com certeza o Celso é o nosso de carteirinha, mas um grande abraço para você, viu, Celso? O Celso trabalha no SAI, né, Trabalha Miltinho? comigo. É. Não comigo, trabalha Sim, na trabalha SAI. na autarquia. Isso. É muito O legal Celso- isso, né, Ronaldo? Você encontra as pessoas, Nossa, pô, toda muito semana. Não é só o interessante, Celso, Quando as não, pessoas né? têm assistido É, nosso programa. Sim, O sim, Lucas, mais o gente, Lucas né? que está aqui com a gente, está assistindo o programa aqui também, um abraço para você, Lucas, o Felipe, o pessoal que está por aí, está nos assistindo, sabe, conhece os dois, está aqui com a gente, o Lucas também trabalha lá Pô, legal, comigo, trabalha lá sabe? também. Aguenta você lá, né, Miltinho? Não é fácil não, né, Ronaldo? Olha, Hã? não é moleza, Não é moleza não, né? Por quê? Eu Bom. não entendi o motivo. Por quê? Não, nada, não. Porque eu falo a verdade? Olha, Bom, esquece. a gente falou do São Paulo que está na iminência de perder o Dória, né? O zagueiro Dória, tá difícil aí a renovação dele, ele não é do São Paulo, ele é emprestado, né? Tá difícil. A gente, voltando um pouquinho no Corinthians, o Corinthians que contratou o Rildo por empréstimo da Ponte, eu não sei se é um reforço, não sei se é para compor elenco, eu acho até para compor, Eu não acho vai, que é um não vai jogador pra jogar, compor acho que é elenco. para compor elenco, Na né? minha opinião. É. O Santos que perdeu o Cicinho tá indo para um time, tá saindo do Santos. Mas tá indo pronto, tá indo pra China? Não sei para onde, eu sei que tá saindo do Santos. Você não sabe, mas eu sei disso aí. Que bom, né? Você não sabe. Eu não, você não sabia infalível, disso, né? Não sabia. É meus Mas contatos, também né, não, Miltinho? mas bom, eu fiquei feliz. Bom não, é ruim. Não, por eu quê? fiquei feliz, eu não gosto assim. Tá, e o Robinho também tá naquela, né? Não sabe se O Robinho fica. Eu fica garanto ou pra não, você. né? Outro que a gente não sabe é o Valdívia também, né? Que tá cada dia que Na passa, tá verdade, piorando. esses jogadores que estão na tá Copa piorando América a e que situação, estão né? fazendo um bom papel, Vai ser difícil. diga-se de passagem, É. a seleção pode não estar jogando nada, mas o Robinho fez a diferença no último jogo. Né? O Valdívia tem feito a diferença na equipe do Nós Chile. vamos falar da seleção mais Não, nós daqui vamos, a pouco. nós vamos mas falar. já vou, Falando não, mas- sobre essa questão isolada dos jogadores, os times vão ter trabalho para segurar as pessoas. Se bem que eu não sei se o Palmeiras tem interesse. Mas já eu acho que disseram. tem, né? Mas Eu quero Deixa que eu ele fique. começar já a apimentar a questão seleção brasileira, né? E o futebol brasileiro em si, essa vergonha, essa fraude, que para mim é uma fraude. Por exemplo, dizem que o Robinho só foi convocado para a seleção para valorizar a permanência dele no Santos ou uma possível negociação com o clube europeu. Mas isso fala Porque mesmo. Daniel Não é? Alves, Fala. Não, meu time, falar. Mas qualquer um você fala acha que quer, o né? Daniel Alves Eu acho que o Robinho veio para a meio- seleção só para valorizar, para ficar no Barcelona? Não, eu acho que não, eu acho Não, que Você acha que o No Barcelona caso do numa Daniel dessa? Alves, ele já tinha renovado com o Barcelona. Mas você acha que o Robinho não merecia ser convocado? Não estou falando essa Quem é questão. melhor que o Robinho hoje? Merecer é o que eu falo da fraude do futebol brasileira, Bob. O jogador merece, mas se não houver um interesse particular por fora, ou do empresário, Não, pode até ou ser, do patrocinador, assim, né? se não houver isso, o cara não consegue fazer, não consegue ser convocado. Mas hoje em dia a gente Eu disse olha, aqui né? semana passada, marquem aí, anotem na parede aí com giz aí em algum lugar,
daqui 3 meses, logo nas próximas convocações, o nosso amigo do São Paulo, o Caio Bruno, vai ser convocado. Porque foi embora. O jogador de São Paulo, o zagueiro de São Paulo que foi embora. Não é Caio Bruno. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Então, ele... Mas é um jogador que merece também. Não, ele merece, mas por que quando tá no futebol brasileiro não pode ser Não, convocado? mas ainda tá voltando de lesão e tal. A gente vai falar já de seleção, pra não atropelar. Porque a gente fala, mas o Rimutinho tem razão em parte disso que ele tem falado. Tem um esquema aí pra convocar só quem vai pra Europa. Bom, quero mandar um grande abraço pra Luana Vieira, tá usando o Facebook aqui da gente. Mandando um abraço pra você aí, Luana. Obrigado pela sintonia aí, obrigado mesmo pela audiência. Bom, Ronaldo, qual é o melhor time brasileiro da atualidade? O Raimundo lá do Bicão. Ô, Raimundo. Raimundo, um grande abraço. Nossa, Raimundo. Que difícil pra você, hein? Vai dizer que é o Palmeiras, Raimundo. Não, o Raimundo que vem acompanhando a gente toda semana e a família. Um grande abraço a todos aí. Eu acho que atualmente, em termos de elenco, o São Paulo, pra mim, é o melhor elenco. São Paulo, Mitinho, rapidinho, só o time. Acho que o Atlético. O Atlético, tá. O Oswaldo Caldas também manda um grande abraço a todos aqui, principalmente para Grande você, Oswaldo Caldas. Ronaldo. Abração, meu querido. É isso aí. Santista Oswaldo Caldas, aliás. É o Santista Oswaldo Caldas. Muito bem, meu time. Só tá dando Santista, né? O Santista tá crescendo, né, meu time? Estão crescendo, né? O que você ia dizer? Não, eu ia dizer que... Nem lembro o que eu ia dizer mais, viu, meu time? Tava falando agora. Não, na verdade você perguntou pra ele qual que era o time melhor, era o Atlético. Eu disse que não, o Atlético Mineiro. Disse o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Mas aí, respondendo então a pergunta aí, né, pro Raimundo. Eu ia dizer, na verdade, que é o seguinte, a gente olha o futebol, a gente olha o Campeonato Brasileiro, cara, tá difícil de você falar, pô, esse não tem jogador bom, cara. Tá difícil de você achar um jogador que destaca. Você tem lá o Lucas Lima do Santos. Não concordo, gente. Mas quem, meu time? Fala pra mim, fala uns três, vai, três. Renato Cajá, Lucas Lima. Mas pra seleção, meu time? Renato Cajá. Mas se você não conseguir convocar os caras, nunca os caras vão conseguir chegar lá. Não entendi, meu time. Você entendeu? Goleiros, nós temos uma safra de goleiros bons e nós temos 3 péssimos goleiros na seleção brasileira. Os caras jogam fora, nós não temos é só o Jefferson que joga aqui. Que é o titular de seleção, joga no Botafogo. É, um time de segunda divisão. Mas vamos combinar uma coisa, meu time. De todas as seleções que o Brasil teve, vamos colocar até 2010. Essa seleção desse ano... É a pior que existe. É a pior safra que tem desde a Copa de 90. É a pior safra de jogadores que nós temos desde a Copa de 90. E o maior problema é eu ouvir uma série de comentários. Mas nem comparar com a Copa de 90. Não, vamos fazer um intervalo, a gente volta para a seleção. Mas você vê, aquela seleção foi uma das mais fracas. Né? Mas não, nem comparar. E era forte. Tava longe. E era de forte. 90, meu De 90? De 90. Aqui... Que foi perdeu na Itália, do Lazzaroni. Perdeu na Itália. Não, a seleção do Lazzaroni. Desculpa, de 90. Mas não que era. Quase 94 que ganhou. Não era uma seleção fraca, gente. Não era. Não era uma seleção também era fraco. O que era fraco era o Lazzaroni. O Lazzaroni era muito fraco. Era terrível. Bom, gente, eu quero mandar um grande abraço pro Toninho Ribeiro. E tá fazendo uma pergunta aqui, a gente responde essa e depois vai para um intervalo. O Toninho pergunta se o padrão FIFA vai atingir os clubes. A gente já respondeu isso em alguns programas. Eu acho que vai. Vai, eu também acho que vai sim, Toninho. Obrigado mais uma vez. Lamentavelmente, viu, Toninho? Lamentável, uma vergonha pro futebol brasileiro, mas vai. Não só brasileiro, hein? Mundial. Principalmente da América Latina, aqui da América do Sul, né? Com certeza. Bom, quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro Ribeiro e também mandar um grande abraço pro James, que fez aniversário sábado passado. James é um grande amigo meu, quase um irmão. Parabéns, James. Assim, feliz aniversário pra você. Fez uma festona lá, não chamou a gente, mas tudo bem. Tudo bem, James. Você sabe que James é nome do mordomo, né? James, né? Um abraço, James. Parabéns pelo aniversário. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e a gente volta já falando um pouquinho mais do Campeonato Brasileiro. Tem ainda o São Carlos, né, que venceu mais uma. O São Carlos está super bem aí, está mantendo a 3ª colocação. Campeonato muito equilibrado, a gente vai falar já do São Carlos. Seleção, São Carlos, um pouquinho mais do brasileiro. Participação aí sua, através do 33725233 e também no Facebook. Um rápido intervalo e a gente volta já. Muito bem, voltamos, 33725233, facebook.com. Miltinho, fala alguma coisa que eu... Aproveitando aí já o seu enrosco, uma coisa, Ronaldo, não sei se você ficou sabendo, o Parma, o famoso Parma, pediu falência, vai ser extinto no futebol italiano e aí depois volta, diz que para voltar vai ter que se refiliar de novo e aí vai tocar do jeito que dá, né?
É uma pena, porque é um grande clube do futebol mundial, do futebol italiano, e que apresenta uma situação como essa. Mas o futebol italiano, a economia, né, da Europa é uma economia que consegue se restabelecer melhor do que a nossa, né? Sei não. E pode levar algum tempo, mas o Parma deve voltar, porque tem uma torcida forte também, viu, meu time? Eu não sei. Não, o Parma com certeza que vai voltar. E deve trabalhar muito vai pra voltar. isso. Agora que a situação econômica da Europa e da Itália pode ser que ajude, eu não acredito não. É que, na verdade, o futebol mundial está desmoralizado. E agora, com mais essa questão da FIFA aí, esse rolo todo, essas prisões que foram feitas, complica, atingindo diretamente o futebol brasileiro também, e isso vai refletir muito nos clubes. Já estão investigando a questão do Chelsea, né, que tem um russo que é dono. Começar a investigar todo mundo, né, meu filho? Não, já estão investigando. Tem a questão que agora estão dizendo aí, e eu acho que foi uma piada muito grande, a questão do Neymar, né, que, falando já da seleção brasileira, essa saída do Neymar foi uma saída truculenta, mas que, a meu ver, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que foi provocada, foi uma coisa provocada pelo próprio Neymar. Eu acredito que ele viu, e ele disse isso numa entrevista, infelizmente, que eu acho que um jogador do nível de Neymar, um craque mundial, não poderia dizer o que ele disse, que ele prefere jogar no Barcelona do que na seleção brasileira. E vendo uma seleção brasileira ruim, do jeito que está essa nossa seleção, e que poderia dar vexame, ele pode ter dado uma de migué e saído. Deixa eu falar uma coisinha sobre provocado o Neymar. Isso é muito difícil, falar uma coisa dessa, a gente não tem certeza, mas transparece pra gente que pode ser isso. E é uma outra questão que também, porque não dá dizer que a questão, o problema jurídico que ele está sofrendo e que com certeza isso aí vai respingar em muito mal, né? Eu já dizia isso há uns programas atrás, a questão do pai do Neymar, essa venda nebulosa do Neymar para o Barcelona. Estão dizendo que o Neymar já tinha assinado com o Barcelona antes da Copa do Mundo, daquela outra, não dessa agora, da outra Copa do Mundo. Então, tudo isso, estão tentando atribuir essa questão... Está sendo investigado, né? Sim, mas eles estão tentando atribuir essa questão ao nervosismo do Neymar. Talvez para encobrir mas a questão. Na verdade, quase perder mesmo. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do nervosismo do Neymar. O Neymar é um craque, rapidamente. Só vamos colocar os gols, só para a gente passar rapidinho o gol da seleção. Pode ser. Quando você fala, a gente coloca o gol para dar uma olhadinha. O Neymar, na verdade, nós vamos ver os gols aí, a gente vai falando em cima. O Neymar, na verdade, mostra mais uma vez, né? Apesar de ser um craque jogando bola, isso é indiscutível. Né? A gente tá vendo aí, só para situar, a gente tá vendo o futebol feminino que perdeu, a gente vai falar já sobre isso, né? Sim. O gol da Simon. Mas ele mostra que ele se desequilibra muito facilmente com as questões externas. Ele já tinha apresentado situações como essas no Santos, né? Não apresentou ainda no Barcelona, mas voltou a repetir na seleção brasileira. Ele acaba se desequilibrando muito facilmente, emocionalmente, quando ele se vê pressionado por questões externas. E eu espero que o Neymar, como sendo um jogador novo ainda, possa corrigir esse desvio de personalidade, vamos dizer assim, porque a seleção brasileira precisa muito do Neymar, né? E ele realmente é um craque, nós precisamos aproveitar isso no futebol brasileiro. Já teve um momento assim no Barcelona também, quando ele estava passando alguma dificuldade, já com o técnico, fica nervosinho. Teve. Complicado, né? A questão dele é muito complicada. Realmente o Neymar é muito complicado nessa situação. Ele tem aquilo que você disse, todo mundo sabe que eu sou um fã. Não é porque ele jogou no Santos, não, mas eu sempre defendi o Neymar, eu conheci o Neymar pessoalmente. É de uma índole, eu acredito, ele não fez nada disso. Quem fez foi o pai dele, a gente sabe disso. E que fez toda essa atrapalhada aí, que está refletindo e que está pesando para ele. Desnecessário até, né, meu time? Porque o cara já ganha um puta de uma grana, né? Para que fazer isso? Para que fazer isso? Né? É uma ganância muito absurda. E prejudicar o próprio filho na situação, porque o menino tem tudo. Ele, como pessoa, é maravilhoso. Um cara educado, um cara
parece que não, mas um cara super equilibrado, que falava tudo, na saída dele, ele chorava, esse desequilíbrio dele, emocional, isso já existe há muito tempo. Porque quando ele uma vez quase foi pro Real Madrid, numa outra oportunidade, ele chegou pro pai dele e falou assim, eu não vou, eu paro de jogar futebol, mas eu não vou, eu não quero sair daqui agora. Ele tinha aquela amizade com o Ganso e com a turma ali do Santos, o próprio Danilo, aquela molecada que tinha, que ele não queria sair. Era molecão, 17 anos, 18 anos, ele não queria sair. Aí então deram uma recuada. Esse desequilíbrio emocional dele existe. Agora, a ponto de fazer com que ele saísse de uma seleção da maneira melancólica da maneira que ele saiu, não sei, é de se pensar um pouco. Ronaldo, vamos falar um pouquinho, pra gente seguir o programa aqui, a gente viu aí a eliminação do futebol feminino, né? Sim. Só rapidinho pra gente seguir. Olha, Bob, é uma pena, né, que a seleção brasileira foi desclassificada. Jogando bem, mas, né? Mas infelizmente é uma desgraça anunciada, né? Por quê? A seleção brasileira, ela tem alguns valores individuais indiscutíveis, a gente sabe disso, né? Não é só a Marta, não. Nós temos outros jogadores Formiga, lá. com 37 anos. Exatamente. Né? Mas, infelizmente, o futebol brasileiro feminino, ele não tem o apoio que existe lá fora. Né? Nós sabemos que a nossa seleção feminina não é... Está até fazendo muito, né, Ronaldo? Está fazendo muito. Tá fazendo muito. Com certeza. Com o apoio que tem, está fazendo demais. É verdade. Né? E, inclusive, Bob, eu conversei hoje com o Reinaldo, né? Que esteve aqui com a gente há pouco tempo atrás. E cuida do futebol feminino de São Carlos. Exato, né? E ele tem duas jogadoras da seleção que vão vir para São Carlos talvez nas próximas 2 semanas. E ele gostaria muito de trazê-las aqui. O Reinaldo que encontra uma dificuldade enorme, né, Ronaldo? De manter o time feminino de São Carlos. Com certeza. Exatamente por falta de apoio. Mas é uma pena e fica nossos cumprimentos ainda assim para a seleção que fez bem, jogou com dignidade, mas infelizmente não foi dessa vez. Próximo jogo da seleção contra o Paraguai. Eu acho que nós estamos... Qual seleção? Masculina. Não, masculina. A feminina foi eliminada. Não, mas não, porque você falou assim, eu assustei, mudou. Só pra gente andar, senão a gente o tempo acaba e não fala de São Carlos. Nessa questão, eu acho que não é só o futebol feminino, né? Nós também perdemos o Sub-20, né? Numa final fantástica. O Sub-20 né? Foi até na final, né? Jogou bem também, perdeu ali um castigo, Perdemos, né? Então, mas é o que eu tô dizendo, eu acho que o futebol brasileiro, ele tá passando por um castigo muito forte. Pô, mas perder... Mas acho que são dois casos deixa eu só fazer uma observação rapidinha sobre o Sub-20. Mas eu acho que isso tá abala, né, toda essa questão querendo ou não, gente, os 7-1 pesa na nossa Você acha que acaba pesando em tudo, hoje, né? Pesa. Muito obrigado, seu Filipão. O Sub-20, na verdade, foi uma falha de planejamento da administração da CBF, né? O Galo havia convocado esses jogadores que disputaram o Sub-20, mandaram o Galo embora, contrataram esse novo técnico, né, que veio, inclusive, era das categorias de base do Atlético Mineiro, e esse cara fez um trabalho excelente com essa seleção. A seleção, embora tenha sido convocada pelo Galo e todo mundo, não dá para o cara mudar mais, fez um trabalho muito bom, tem jogadores de grande valor ali, né? E eu assisti o jogo da final, foi contra a Sérvia, alguém poderia dizer, mas Sérvia, futebol na Sérvia. A seleção Sub-20 da Sérvia não deixa dever nada para ninguém. Tanto é que foi para a final, né, meu time? Jogou, exatamente, jogou muito bem, né? E a seleção tomou um gol no contra-ataque aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Mas a seleção engoliu a Sérvia, né? Exatamente. Jogou bem durante os 90 muito minutos. Bem. É uma síndrome, né? Jogou muito bem, essa seleção precisa ser trabalhada assim para as futuras Copas. Isso acaba, assim, dando uma esperança pra gente, né? Porque quem sabe possa vir aí... Ali tem valores renovação, né, Ronaldo? Com certeza. A gente tem que apagar tudo, viu, Ronaldo? Para nossa seleção, de novo, né, meu time? Tem que apagar tudo, eu não sei o que tem que se fazer, e aí, só, não sei... Começar de novo. Talvez eu poderia fazer alguma coisa se eu pudesse mandar por completo, mas a gente sabe que não pode. Olha, eu acho que a primeira coisa a ser feito, meu tio... É dar um basta nisso. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a primeira coisa a ser feita é reconhecer que o futebol brasileiro vive um momento ruim. Não concordo com você, tenho dito aqui o tempo inteiro. Mas você acha que o futebol brasileiro ainda não, a seleção, as seleções brasileiras não vive um momento bom.
Tudo bem, ponto. Mas acho que é a melhor Mas o seleção futebol ainda? não é a melhor seleção, porque não futebol. sabem convocar. Você acha que E nosso a futebol é o estratégia- melhor do mundo? O nosso futebol é. Nós Se vamos não fosse, continuar na pindaíba, tá bom, então. se não fosse, nós não tínhamos. Que essa é a sua opinião e de Tudo muita bem. gente do futebol. Tudo bem, mas se não fosse, nós não. Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter, todos os times da Europa não vinham aqui buscar jogadores brasileiros. Jogadores brasileiros... Se o nosso futebol fosse ruim, o teu como é que é o nome dele? O Gabriel Jesus não estaria indo para a Europa já. Já está tudo acertado. Não, isso eu sei A você que tá metade dizendo. dessa seleçãozinha sub-20, seleçãozinha entre aspas, né? A seleção menor, a metade já está toda vendida. O que tem que se fazer no futebol brasileiro para que se melhore? Quer dizer, então ainda é o melhor, que senão não era vendido, gente. Você Não, compra alguém que não funciona. Bob, Mas meu hoje, tio, Miltinho, são você vai- valores O individuais. problema, mas, Ronaldo, mas não. esses valores individuais que tem, como nós vemos aí, esses valores individuais que estão em todos os cantos, é aquilo que Nilson César fala, brota talento no futebol Brota, brasileiro. brota, O único acho. problema é que não permitam que esses talentos consigam ficar no Brasil. Por quê? E aí todo mundo concorda. A maldição dos empresários, que pegam esses jogadores e levam embora, fazem dinheiro, e aí o cara não quer vir aqui. Gente, quem conhecia Firmino no futebol brasileiro? É que saiu novinho, né? Mas, Então, meu tio, todos o estão cara saindo. se o cara joga bem aqui, ele joga bem lá. O futebol brasileiro hoje, infelizmente na questão tática, entrando na questão tática e tudo mais, ele não é mais o melhor. Tá bom, mas então Ou a gente reconhece isso, ou nós vamos continuar pagando eu os pecados. não reconheço e não admito minha opinião, que essa seja a válvula de escape. Qual é a tática que está se mostrando nessa Copa América? Mas time Qual foi nenhum tá mostrando nada, Mas, né, mesmo? Então, mas tudo bem. A Argentina ganhou de no 1 a 0 na mundo? Jamaica no mundo. sufoco, né? Nós vimos uma final de Champions League, gente. Qual foi o diferencial ali? Não vi Qual nada foi? também, meu time, na Então- Champions League também. então- Não vi nada de Ah, novo não, vocês me também. desculpem, gente. Na Ó, Champions League, você O Ronaldo? que é isso? Ó, você assiste Fala-se um tanto jogo- no Não, futebol. a final Fala-se- não foi um jogão. Olha, Eu acho que gente, foi. prestem Na minha opinião, foi um atenção. jogaço. O Barcelona tem o super time, é um dos melhores times do mundo. Acredito que seja o melhor time do mundo O hoje. melhor o Barcelona. elenco, com certeza é. Entendeu? É. E qual é o futebol do Barcelona? O tal do tic-tac, que os caras pegam na bola. Obviamente, ele tem o domínio da bola, fica tocando, tá lá na frente, recua aqui atrás, é um bom time, um time que tem... Mas não tem, a não ser Neymar e Messi, que desequilibra numa jogada individual, não tem ninguém. Meu E tio. que não são de lá. Então, que futebol é esse? Bons jogadores na Espanha ainda, né? Bons jogadores do mundo. Mas, meu tio, o esquema Não do tático é time feito ali. por Não, quem mas lá? como Algum não, técnico meu? brasileiro? E alguém... Hã? É técnico brasileiro mas que e monta qual- aquele esquema tático vencedor? Meu tio, só pra completar, você sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Esse time que você acabou de criticar, esse esquema tático do tic-tac da Espanha, tá? Do Barcelona, foi aquele que massacrou o todo-poderoso Santos no final do Campeonato Mundial há poucos anos atrás. Que todo poderoso Santos. Para com isso, meu tio. Que O todo futebol poderoso brasileiro Santos. que todo mundo dizia. O Que Santos é vai isso? mostrar o que é o futebol Imagina. brasileiro. Puseram na roda e não bateram demais porque ficaram com dó. Aí é ironia da sua parte, Não, eu tô Ronaldo. falando a verdade. É ironia. Eu cansei de Não dizer... bateu demais porque ficaram aí, com dó. É isso que eu digo. Eu cansei de dizer que aquele time do Santos era time pra tomar de 8, 10. Mas era o Porque melhor era- do Brasil na época, Era né? o melhor campeão sul-americano. Sul-americano. Mas se você fosse ver, gente, quem era aquele time? Neymar, Danilo, Ganso, Tá na seleção. o goleiro Rafael. Mas, meu tio, representava o melhor futebol do mundo que você está dizendo. Não representava o melhor futebol do mundo, se é o não. melhor Gente, futebol, Era eu preciso diferente. fazer um intervalo. Agora, Vamos lá, vamos a lá. diferença, Não roda. mas a diferença era essa. É. O Santos tinha um time de base, de molecada, que conseguiu ganhar uma Copa, que não tinha nenhum jogador de expressão, a não ser o Neymar, que já se despontava na época. E o Barcelona tinha todos os melhores jogadores do mundo, Como sempre tem, né? como sempre teve. Bom. Essa é a diferença. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho. Vou dar 5 minutinhos, você ainda tem tempo de ligar. 33725233 e o Facebook também é para você participar aqui do nosso sorteio. Mais 5 minutinhos a gente encerra então o sorteio para vocês, tá ok? Um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, voltamos. Obrigado mais uma vez a você de casa pela audiência.
É isso aqui, ó. É o embate, né? A divergência, né, Miltinho? Gostoso, O programa né? bom é isso, assim. pai. Futebol é isso. E a gente pede a Isso sua aí. participação pelo 3372-5233. Já tem pergunta chegando, a gente vai pegar já já. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o São Carlos. São Carlos que venceu mais uma. Foi a terceira vitória consecutiva do time, dessa vez contra o Amparo, 2-0 aqui no Luizão. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o jogo, a gente vai comentando aqui em cima, enquanto eu pego as perguntas aqui. Eu estive lá, viu, Bob, assisti mais uma vez, infelizmente, e dessa vez, não adianta questionar, foi feita uma publicidade bem melhor que as outras vezes, inclusive chamadas nas rádios da cidade, para que o torcedor fosse lá, desse uma força para o São Carlos. E, infelizmente, o torcedor, mais uma vez, falhou com o São Carlos. Ó, nós acabamos de ver o gol do Paulo César, né? O cruzamento do Paulo César e o gol do William Olha Dias. que Agora, belo gol aí. esse foi um golaço, né? Esse foi uma jogada individual do Gregory. Um golaço. Eu pensei que tinha até um off, mas não tem. O São Carlos ganhou do Amparo de 2, a gente vai rever o gol aí, ó. O Gregory pega o lançamento da ponta direita, ele vê a zaga ali sem cobertura, botou entre as pernas do zagueiro, olha lá, ó, ficou fácil e acertou um belo chute. Então mais um golaço do Gregory, o São Carlos aí fazendo 2-0 e garantindo a vitória, mais uma vitória, a terceira consecutiva no campeonato. E né? podia ser demais, viu? Podia ser demais, né, meu time? Podia. A gente podia colocar a tabela aqui, Ramones, pra gente ver como é que tá a situação do São Carlos e também dos outros times no grupo do São Carlos, né? Que isso é importante. Lembrando para você que classificam os 4 primeiros de cada grupo. Nós temos aqui o Olímpia com 22 pontos ainda, líder, apesar de ter perdido. Lemense, São Carlos e o Hélio Sport. Então a gente vê, mesmo com as 3 vitórias, aqui a gente vê que não alterou nada aqui ainda, né? E por quê? Porque os times aqui também estão ganhando. O único que perdeu aqui em cima foi o Olímpia, mas tinha uma folguinha ainda. Tinha uma gordurinha que já queimou. Agora já não tem mais, né? E a preocupação é aqui, ó, o Hélio Sport, é o Inter de Bebedouro, né? E o Hélio, que está bem próximo de São Carlos. Então, porque os 4 primeiros se classificam. Se o São Carlos dá uma tropeçadinha, né, o São Carlos jogou muito bem, viu, Bob? Ele jogou o primeiro tempo, inclusive, o Oliver estava lá com a gente. O São Carlos foi muito bem. Foi muito bem, né? Foi. Eu vi os 2 jogos, tanto o de domingo quanto o de Porto Ferreira contra o Palmeirinha. E eu acho o seguinte, o que dá impressão, apesar do Guanás ter mexido no time, e quando você mexe no time você acaba mudando ali, querendo ou não, às vezes muda para melhor, às vezes muda para pior, né? Lá em Porto Ferreira deu uma impressão que era um jogo treino. O São Carlos jogou como se fosse um jogo treino. O Palmeirinha está muito abaixo do nível, né, Miltinho? Então porque poderia ter feito 5, 6, 8 gols tranquilamente. Contra o Amparo, também aqui no Luizão, foi da mesma forma. No começo, um jogo até um pouco truculento, nervoso, pau a pau. Aí, de repente, o São Carlos começou a recuar e deu um espaço para o Amparo, que marcava homem a homem, uma marcação muito forte. Isso depois dos 2-0, né? Não. Isso no começo do jogo. No começo do jogo. Primeiro tempo. E aí depois eu percebi que talvez fosse até uma estratégia do São Carlos. Chamar o time para poder achar espaço. Entendi. E eu ainda comentava com alguém que estava do meu lado, falei assim, tem que aproveitar e fazer gol agora, porque está ventando. E estava realmente uma ventania muito grande. E aí, pro nosso time. Aí nessa recuada que o São Carlos deu, ele abriu o espaço e conseguiu fazer. Fazer os gols. Aí fez os gols e depois poderia ter feito 3, 4 também. Golaço do Gregory, né? Mas parece que aquela história, assim, sabe? Fez os gols, garantimos a vitória, né? Sossegamos, vamos tocar bola, a torcida começou a gritar olé, né? E aí o time parece que se acomodou. Aí levou uma bola na trave, me parece, e um chute que o goleiro fez uma defesa fantástica. Um sustinho. Aos 28, 30 minutos mais ou menos do segundo tempo. Aí assustou. Aí começou de novo a fazer uma pressãozinha, teve chance de fazer mais gol, mas terminou 2-0, que pro São Carlos foi muito bem. Eu acho que é um time que tem condição de ir muito mais além. E vai, Miltinho. Se Deus quiser, vai, né, Ronaldo? Vamos pro sorteio aqui. Com certeza. O São Carlos Se quiser falar mais um pouquinho, a gente vai aproveitando aqui, a gente já vai sorteando, Miltinho. Um dos problemas do São Carlos também foi o seguinte, perdeu jogadores muito cedo, né? Perdeu os 2 times, houve 3 substituições. Não, mas depois que... sim, aqui, né? Por conta. Ô, Miltinho, o que você quer antes de ler? Nova Massa. Nova Massa? Nova Massa não está hoje. Não. Como é que é? Via Massa. Via Massa. Nova Massa. Via Massa. Via Massa.
Via Massa vai para Sueli Barbosa, da Vila Prado. Da Vila Prado? Isso. Sueli Barbosa da Vila Prado. Você anota aqui, Ronaldo, pra Você gente? tem a caneta, Ronaldo? Sim. Então aí Aqui é Via Massa. O meu, Via vai Massa. ser, o meu vai ser Cine São Carlos. Pega o par mais de um ingressos, aqui. par de Cine São ingressos vai Carlos. para o Paulo Marques da Araci. Paulo Marques, Cidade Iraci. Nós temos pão de queijo, temos pão de queijo. Top Lanche, pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo Tem vai 15 que quiser para botar. João Batista do João Jockey Batista Clube. do Jockey Clube ganhou pão de queijo. O almoço no pão de queijo. Ronaldo, tira mais um aqui. Miltinho, tira você mesmo, Miltinho. Só pra gente Via agilizar. Massa, aqui é o cinema. Esse Agora aqui vai é o pão de queijo. o pão de queijo. O almoço no Agora pão de vai queijo. o Barraquinha Lanches e Pizzas. Pedro Simplício. Pedro Simplício. De onde que é, Miltinho? Tá aí o bairro? Vila Carmen. Vila Carmen. E finalizamos? Não, temos top, né? Top não foi Lanche. ainda. Top não foi. Pega um aí, bem dele. Top Lanches. Aí, vamos lá, Ronaldo. Top Lanches vai para o Cláudio Júnior, do Santa Felícia. Cláudio Júnior do Santa Felícia ganhou, então, o Top Lanches. Então, é aqui isso? é top. Tá. Quero agradecer você aí do Facebook, que mandou, tava concorrendo sim aqui aos prêmios. A você que ligou aqui também. Obrigado mais uma vez para todos vocês aí de casa. Barraquinha aqui, né? Barraquinha, isso. Miltinho, sessão, um abraço rapidinho, a gente tá em cima da hora. Para os meninos que estão aqui vendo a gente aqui. Selma, Rodrigo Santista, mais uma vez, um abraço para vocês, para Selma, para toda a família dela. Sandra e Companhia Limitada, o Rubens trabalha comigo lá também no Rubens Alves, trabalha lá no site, tá vendo a gente também. E toda a equipe técnica aqui, o Flávio, é isso? Flávio? Jefferson, tá. Renata, Renata fica atendendo a você de casa, né? Sempre a Renata que atende você aí, sempre todos, gentilmente, né? Todo mundo. Ronaldo tá meio perdido aí com os papelzinhos, né, Ronaldo? Tranquilo, já tá resolvido. Manda os seus abraços. Vamos lá, quero mandar um grande abraço a toda a nossa equipe técnica aqui, por todo o apoio que nos dão. Um abraço aos meninos que estão nos acompanhando aqui hoje, um palmeirense e um corintiano aí, né? Gente boa. Um abraço para Mariazinha da FESC, seu marido, os dois santistas, viu? Nos acompanham todas as semanas. Um grande abraço a vocês, um abraço para Ângela Boldrin, também para Amanda Boldrin, que não perdem um programa nosso. E um abraço a todos vocês que nos acompanham todas as semanas. Muito bem, eu quero agradecer você de casa pela audiência, pela paciência também, pedir desculpas aí. Hoje a gente tá... Eu tô ruim, né, Ronaldo? Você melhorou, né, Ronaldo? Eu melhorei, felizmente. Só eu que tô ruim aqui, né? Mas aí aqui o Miltinho quebra a minha, assim, eu dou uma fugidinha. Semana né, que vem você tá bom. Semana que vem eu tô bom, e semana que vem tem mais TVA Esporte pra você. Grande abraço pra você de casa, obrigado mais uma vez. Quero mandar um grande beijo pra minha esposa, pra Kelly, pra minhas filhas. Quero agradecer o pessoal da TV, a Renata que atende todo mundo aí em casa, o Ramones que fica ali no suíte. Quero agradecer o Jefferson também que tá ajudando a gente aqui, o Oliver que fica na câmera, o Jairo, enfim, o pessoal aqui que está no estúdio hoje, aqui, o Miltinho trouxe, né, Miltinho? O pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo, direto aqui do estúdio, né, da TVE. E a você de casa, obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais TVE Esporte. Fique com Deus e até lá.